Estamos aqui no programa TLC. Hoje já estamos recebendo aqui no estúdio do programa do TLC de Santa Cruz o Dr. Miquil, e a gente vai conversar com ele sobre essa pandemia que está acontecendo no nosso país todo, né? E ver como está a situação ele atende os pacientes dele também, como está sendo, né, o que ele está desenvolvendo no trabalho dele também. Bom dia, Miki. Hoje, né, estamos no domingo aqui, estamos gravando com você hoje. Para nós é um prazer muito grande receber você aqui no programa TLC Santa Cruz, da Paróquia São Benedito, onde tem o nosso estúdio. E gostaria que você se apresentasse aí aos nossos aos ouvintes do programa TLC. Carlinhos, bom dia para você, Daniel, e para todas as pessoas que nos ouvem, que estão assistindo. É com grande satisfação que a gente está aqui, né, Carlinhos, com você, e para a gente poder esclarecer alguma coisa que eu possa ajudar a esclarecer quanto a essa pandemia. E também mandar um abraço para todos aqueles nossos amigos telecistas, né, que com saudade de todo mundo, a gente não pode se reunir, não pode rezar o nosso terço mais, por enquanto, mas tudo vai passar e a gente um dia vai voltar a se reunir, tá? Mas um abraço a todos os telecistas. Meio que falando em TLC, né? Vamos só recordar assim, o tempo já que você está engajado no movimento aí, quantos anos faz já você, a Suzete também já tem uma caminhada muito grande dentro do movimento, né? Então, eu assim, na verdade já faz 36 anos que a gente está nessa caminhada, né, do TLC. Faz 36 anos que eu fiz o meu TLC. A Suzete um pouquinho mais antes, a Suzete faz uns 2, 3 anos que ela fez antes de mim, né? Mas a gente está assim, a gente gosta do movimento, tanto que a gente ainda persiste, a gente persevera no movimento. Eu acho que o movimento é importante, é um movimento que muda a vida do jovem, né? Então, por esse motivo, e os meus filhos terem feito o mini TLC, TLC também, então a gente está nessa caminhada, a gente vê que dá fruto e é um movimento, assim, eu acho que muito importante para a nossa igreja. Com certeza, você falou que a gente está com saudade, né? Faz muito tempo que a gente não tem mal terços, reunir as pessoas, né? Faz tudo na base da internet, online aí. Mas com certeza, logo, se Deus quiser, né? A gente volta às atividades normais não só do movimento, mas de toda a sociedade, né, Miquel? Sim, eu acho que é importante no momento a gente ter essa clareza, discernimento, que a gente está vivendo um momento diferente, né? Sim. Nunca vivemos isso na nossa geração, não vivemos a situação que a gente está vivendo agora. Mas como eu disse, tudo vai passar, nós vamos voltar a conviver novamente com nossos amigos, principalmente voltar aos movimentos da igreja e também dos nossos encontros do TLC, né? Com certeza. O Miquel, e a gente também, né, nunca imaginou que ia acontecer um fato como esse, né, de ter que as igrejas fechar também por esse período que ficou fechado, agora reabriu com muitos cuidados, mas a gente nunca imaginou vivenciar uma coisa desse tipo, né, Miquel? Sim, Garnice, para você ter uma ideia, a última pandemia mundial foi em 1917, por aí, né? Já faz muito tempo, e foi aquela gripe espanhola que matou muita gente no mundo, né? Mas assim, nós estamos, assim, temos o risco de acontecer isso, realmente, né? E infelizmente veio agora, eu acho que é uma situação, nossa, que muita gente não esperava viver, né? Mas estamos vivendo, nós estamos tentando superar, nós vamos superar, né, toda a sociedade, como a própria medicina, a ciência, né? Mas nós vamos passar por isso, Carlinhos. Eu acho que a esperança nossa, quando chegar a vacina, tem várias vacinas sendo desenvolvidas no mundo, né? Sim. Eu acho que a vacina vai ser assim a nossa, vamos dizer assim, a nossa salvação, né? Que a gente vai poder voltar à nossa vida cotidiana, a normalidade que a gente sempre viveu, né? Sim. Ô, Miquel, como você é médico, você está na linha de frente também, atendendo os pacientes no seu consultório, né? Como você vê, assim, a possibilidade dessa vacina ser realmente, esse ano ainda, você vê essa possibilidade da vacina ser implantada, não só no mundo inteiro, mas aqui no Brasil também? Então tem várias vacinas já numa terceira fase que eles falam, que é aquela fase final, onde que eles testam em muitas pessoas, né? Milhares de pessoas. Tem algumas vacinas já nessa fase e algumas delas parece que vai já ser aplicada até o fim do ano. Parece que tem essa possibilidade Aqui no aqui no nosso país Brasil, também. aqui no Brasil, Certo. tá?
Mas assim, com segurança até o primeiro semestre, até o fim do primeiro semestre do ano que vem, eu acho que com certeza já vão realmente aparecer várias vacinas, né? Então tem muitas vacinas já em uma fase bem avançada. Certo. Ô, Miquel, a gente vê que já morreram muitas pessoas através, né, dessa pandemia aí. Logicamente que o nosso país é um país muito grande, que tem milhões de pessoas, e essa quantidade assusta a medicina? Sim, Carlinhos, eu acho que assusta à medida assim que é um vírus relativamente assim diferente, né? Essa classe de vírus, na verdade, a coronavírus já existe há muito tempo, né? Tem vários vírus dessa classe que já causaram um tipo de epidemia no mundo. Certo. Mas esse é diferente, é um vírus assim totalmente diferente na evolução do quadro, da doença em si, né? E assim, um vírus realmente assim mortal, com contágio muito grande, né? Então realmente assusta na medida assim que a ciência, por mais que a gente está no século XXI, a ciência está desenvolvida, mas ela assim, ela está assim engatinhando ainda para combater esse vírus. Assusta porque causa uma mortalidade muito grande, né, Carlinhos? E a gente não está acostumado a conviver com uma doença, né, que causa uma mortalidade tão grande assim, que não respeitando classe social, idade, né, e país desenvolvido ou não, né? Então isso realmente assusta, sim. E a possibilidade de todos, você acha que todos podem pegar esse vírus aí? Tem uns que pode pegar e ter os sintomas e outros não, né, Miquel? Sim. Carlinhos, na verdade assim, eu acho que muita gente vai pegar. O ideal seria assim que muitos pegassem naquele quadro bem leve Sim. ou assintomático para criar uma imunidade geral. Certo. Isso seria o ideal. Mas a gente não pode pensar nisso porque se a gente pensar nessa possibilidade de todo mundo pegar, vai ter muita morte também. Certo. Não tenha dúvida, tem muito óbito. Mas eu acho assim, Carlinhos, que a esperança nossa está na vacina, realmente, né? Certo. Vai ter muita gente que vai pegar ainda, vai pegar, não tenha dúvida. Muita gente assintomática, sim. 80% das pessoas que contraem esse vírus tem a forma assintomática ou a forma muito leve da doença, né? Então, a gente tem no Brasil aí mais de 3 milhões de infectados, mas na verdade se a gente colocar isso, fizer uma testagem, colocar no papel realmente, vamos ter muito mais do que isso. Tem muita gente que já pegou e não sabe que pegou, né? Teve Sim. Aquela forma sintomática. Você acredita que tem pessoas que pegou, nem procurou um médico, nada? Sim, Carlinhos. Tem pessoas Sim. que assim, ou teve um sintoma muito leve, né? Um quadro, vamos dizer, de resfriado, um quadro bem leve, e aquelas pessoas que não sentiram nada, né? Mas só que assim, Carlinhos, são pessoas assim que não sentiram nada, mas transmitiram na época. Realmente, se elas tiveram contato, não sabiam que estavam infectados, Certo. em contato com outras pessoas, transmitiram o vírus, né? Mas assim, tem muita gente que teve só a forma muito leve e assintomática. E essas pessoas que às vezes teve e passou para outras pessoas, são pessoas que pegou e deu sintomas críticos, são pessoas que às vezes têm problemas já de saúde, né, Miguel? Sim, Carlinhos. Assim, como eu disse, como 80% tem essa fase leve ou assintomática, os restantes 20% vai ter aquela forma um pouco mais intensa ou moderada, até grave, né? Que são aquelas pessoas que vão ter problema respiratório, vão precisar de UTI, né? Uma internação hospitalar, né? Mas assim, a grande maioria que adquiriu esse vírus teve na forma assintomática ou muito leve. Certo. Miquel, e qual, assim, a maioria já sabe quais são os sintomas, mas é bom reforçar também, né, aqui na nossa programação, você reforçar quais são os principais sintomas dessa doença. São sintomas assim muito variados, né, Carlinhos? Mas assim, os principais são tosse seca, febre, né, dor de cabeça, irritação na garganta, diarreia, perda do olfato, do paladar, né, mal-estar geral, dor no corpo, às vezes náuseas, vômito, né? Então são sintomas assim bem variados mesmo, Carlinhos. Mas esses são os principais. Certo. E também, né, Miquel, fica assim, uma coisa assim que a gente fica meio sem saber para onde vai, porque
que a gente falou, a vacina não está pronta ainda, não está em teste ainda, mas existem algumas medicações que podem ser usadas nesse sentido? Carlinhos, olha, sim, existem algumas medicações, principalmente nos casos graves. Isso é unanimidade. Assim, no mundo todo, algumas medicações são usadas naqueles pacientes graves, aqueles pacientes que estão na UTI, né? As outras medicações, né, que foram estudadas, que ainda não tiveram uma eficácia comprovada, mas são usadas em alguns casos, né, principalmente naqueles casos moderados, ou até mesmo em casos leves, né? Mas assim, são assim, medicamentos que são usados porque a gente não tem outra coisa, certo? Tá? E mesmo que a ciência assim, não comprovou se são totalmente eficientes ou não, mas são usados, né? E dá resultado, porque está dando resultado? Olha, Carlinhos, assim, a gente não sabe se é por causa do remédio ou por causa da evolução da doença mesmo. Nos casos leves, né? Nos casos assintomáticos, casos leves. Agora, como eu disse para você, nos casos mais graves, né, pacientes assim internados com insuficiência respiratória ou até entubados de UTI, existem algumas doenças, alguns medicamentos que realmente já foram comprovados, são eficientes nessa fase. Certo. Tá? Mas os outros, preventivos principalmente, Carlinhos, eu não vejo assim que seja eficiente, tá? Eu vou dar só um exemplo para você, que é um exemplo, um testemunho que eu dou para você. A Mariana, minha filha, ela teve Covid, ela pegou, realmente teve sintomas assim de perda de olfato, ela teve perda do paladar, dor no corpo, vômito, febre, tosse. E ela só se curou, ela só recuperou com dipirona. Ela só tomou dipirona e remédio para vômito, porque ela tinha muito vômito. Tá? Então ela não tomou esses remédios que muita gente toma, não tomou ivermectina, não tomou cloroquina, não tomou zinco, né, vitamina D, não. Ela recuperou assim, ficou em casa, em repouso e tomando só sintomático, só remédio para os sintomas, né? E ela recuperou totalmente. Ficou 15 dias em casa, ficou isolada, tudo, e recuperou. Então isso é só um testemunho dizendo, só para mostrar para você que tem assim, pessoas que recuperam sem tomar nada específico, né? Milhares de pessoas no mundo deve ter acontecido isso, sem tomar um remédio específico. Agora, se você toma um remédio que hoje o pessoal fala que causa, que previne a doença, ou que cura aquela fase leve, tem gente que está tomando e está curando. A gente não sabe se está curando por causa do remédio em si ou por causa da evolução mesmo da doença. Certo. O Miquel, e assim, a pessoa que já pegou, passou por um quadro crítico e se recuperou, ela tem a possibilidade de pegar outra vez ou não? Então, Carlinhos, teoricamente não, porque ela já tem um anticorpo contra o vírus Covid-19. Certo. Tá? Mas tem aparecido alguns casos raros no mundo de pessoas. Eu vou citar um caso em Ribeirão Preto. Teve uma pessoa da área de saúde que pegou Covid, positivou, teve sintoma. Depois de 50 dias, ela teve um mesmo quadro e positivou de novo. Então está em estudo. Tem uns casos que estão estudando. Por que a pessoa pega de novo? Né? Ou pegou realmente, ou teve algum outro vírus diferente que deu positivo. Né? Então, mas assim, teoricamente, quem pegou, né, não pega mais, porque a gente tem um anticorpo contra aquele vírus. Mas também, Carlinhos, às vezes, como eu disse para você, como é um vírus novo, eles não sabem se essa imunidade também, esse anticorpo, se vai durar muito tempo. Né? Tem até alguns estudos mostrando que depois de 4 meses começa a cair o nível de anticorpo para o vírus. Certo. Tá? Então, são algumas coisas que só o tempo vai dizer, né, Carlinhos? Só assim, os estudos, a continuação do estudo vai mostrar se realmente o anticorpo vai ser duradouro ou não. Sim. Né? A gente teve alguns casos aqui na nossa cidade aqui, que foi bem complicado, né? Algumas pessoas estão se reabilitando ainda e para se reabilitar totalmente não é de 1, 2, 3 meses, vai um tempo bom, né, Miquel? Sim, Carlinhos. Principalmente, só um dos sintomas, a perda de olfato e paladar. As pessoas, assim, mesmo recuperado de outros sintomas, continuam com esses sintomas, às vezes a perda do paladar e olfato. E alguns estudos até mostraram que pode ser definitivo isso, que a pessoa vai perder, vai ficar totalmente recuperado do olfato, do paladar.
né? Às vezes não Às vezes não recupera totalmente. Certo. Tá? Então, sim, fora isso, tem os outros sintomas de mal-estar ainda, de fraqueza, né? Então, assim, Carlinhos, só o tempo vai dizer mesmo. Só, assim, estudando essas pessoas que tiveram, principalmente os casos graves, aqueles casos que precisaram de ir na UTI, ficaram entubados, né? Então, a recuperação total, eu acho que, assim, é demorado, né? Quanto tempo? Não sabe, Certo. né? Vai depender também do organismo da pessoa também, né? Sim, sim, não tenha dúvida. E a gente fala assim, que o problema é sério, é grave, a gente sabe de tudo isso. Temos que ter os cuidados, né, Miquel? Onde a gente está, principalmente com as pessoas mais idosas, né? No caso meu também, a gente briga sempre com isso. Mas eu falo assim, o problema às vezes você saber que uma pessoa tá. Que nem eu tenho meus pais. Eu sei que ela tá. Às vezes no meu trabalho tem uma pessoa ali que teve e eu tenho que ter esse cuidado de ir lá na casa do meu pai visitar ele nesse sentido, né, Miguel? Carlinhos, como a gente assim, como não tem cura, uma doença que não tem cura, ainda não tem vacina, é o que a gente escuta aí na mídia, que é aqueles cuidados mesmo, Carlinhos. Você tem o quê? Usar máscara, estar sempre lavando as mãos, né? Ficando um pouquinho distante das pessoas, né? E isso assim, é importante o que você está falando assim, da família, né? Então a gente vê assim alguns casos na cidade e em vários outros lugares e que começou assim com uma pessoa da família, né, que foi visitar os pais, ou reuniram no almoço, né, uma reunião de família, e aquela pessoa transmitiu para várias pessoas da família, pais, irmãos, né, com casos até fatais, faleceu o pai, faleceu a mãe, faleceu os irmãos, né? Então assim, é cuidado que a gente deve ter. Né? Então, como eu disse, a gente está vivendo dias diferentes, né? Hoje não é normal você frequentar uma festinha, você aglomerar, você fazer uma reunião de família, né? A gente tem que evitar essas coisas, porque como eu disse para você, cara, então, tem pessoas assintomáticas. Às vezes você está com sintoma, às vezes você está com vírus, você pegou em algum lugar, do seu serviço, algum lugar, e você não tem sintoma. Você vai visitar seu pai, sua mãe, seus irmãos, você leva o vírus para dentro desse núcleo familiar, né? Então eu acho assim, é importante que mesmo você for visitar seu pai, sua mãe, você está assim de máscara, fica um pouco distante, né? Se você tiver com sintomas de gripe, tosse, uma coriza, espirrando, irritação na garganta, não vai visitar, fica em casa, fica isolado até melhorar o sintoma. Até às vezes tem muita gente que está com sintoma nessa época agora, né, que é mais fácil pegar a gripe, então às vezes passa por esse período e a pessoa já fica pensando, nossa, será que é o corona, será que não, será que eu estou com vírus? Tem tudo isso também, né? Sim, Carlinhos, essa época agora de inverno é época é sazonal, né? É época mesmo de a gente pegar uma gripinha, um resfriado, né? São sintomas que pelo próprio tempo, pelo próprio clima, né? Lógico, tá circulando o vírus, o Covid-19, mas está circulando os outros vírus também, que normalmente causam o resfriado, a gripe, né? Só que a gente fica com medo, né, sabe? Então, se aparecer para você aí uma tosse, uma febre, você vai ficar preocupado, e com razão, né? E realmente, mesmo que for assim, um quadro leve, você vai ter que procurar um médico, né? Dá para fazer um acompanhamento. Sim. E para procurar esse médico, quando as pessoas têm sintoma, se está falando para ir direto no UPA primeiramente, né, Miquel? Ou então ter a consulta diretamente com o médico. Eu acho assim, se você puder passar no posto de saúde do seu bairro, né, pode ir lá, o médico vai te orientar. Mas se for um fim de semana, você pode ir direto na UPA ou na Santa Casa. Na verdade, é a Santa Casa que centralizou o atendimento para Covid. Né? Então, mesmo que você não tenha convênio, se você está realmente com um quadro suspeito de Covid, você pode procurar diretamente a Santa Casa. E a Santa Casa também hoje ela tá assim, ela mudou muito o conceito lá para poder receber essas pessoas, né, Miquel? Sim, Carlinhos, isso assim, todo o serviço de saúde é assim, né? Hoje no Brasil existe uma ala, existem médicos, existem enfermeiros próprios, né, do setor para dar atendimento só para os casos suspeitos de Covid, mesmo para não ficar circulando. Então, por exemplo, o médico que atende lá um caso de Covid não vai ficar atendendo outros casos, né?
Eles trabalham só nessa área aí. Eu trabalho nessa área. Eu acho que é importante selecionar médicos e agentes de saúde, né, que atendem só aqueles casos de Covid. Sim, e tem outros tipos de internações, vamos supor, precisa fazer uma cirurgia aí de um problema de acidente, alguma coisa, sim. Aí é encaminhado para Santa Casa também. Sim, não, os outros atendimentos... Tá normal. Tá normal, certo. Principalmente os casos de urgência, né? Então, não é porque nós estamos vivendo essa pandemia de Covid que não vai ter infarto, não vão ter derrames, né? Certo. Cólica renal, acidente de carro. Não, isso continua acontecendo e continua sendo atendido. O que parou, Carlinhos, por exemplo, assim, são as cirurgias de eletiva, né? Cirurgias que podem ser prorrogadas para outro período, né? Então isso assim realmente deu uma diminuída, né? Mesmo porque para não sobrecarregar o sistema de saúde, né? E a nossa Santa Casa também, ela está bem preparada, né, Miquel? Sim, Carlinhos, eu acho que assim, tem assim, e outra coisa, está preparada para receber os doentes de Covid, né? Tem leitos de UTI, leitos de enfermaria, tanto SUS como particular. E outra coisa importante, Carlinhos, que eu estava até vendo hoje numa matéria na Folha de São Paulo, hoje os médicos, pelo tempo que já estão tratando as pessoas internadas com Covid, já tem, assim, adquiriram uma experiência própria, uma própria experiência no atendimento. Então hoje os doentes graves internados na UTI estão morrendo menos. Por quê? Porque desde o começo da epidemia foi havendo assim estudos, foram havendo avanço no tratamento, né, de lidar com esses doentes graves, né? Então tudo é experiência, tudo favorece o tratamento, a evolução da doença. Com certeza, Miquel. A gente é bom ouvir você falando como médico. Você falou que não está muito dentro da Santa Casa, você está mais no teu consultório, mas no teu consultório também você tem que ter o mesmo cuidado que você vai ter na Santa Casa, né? Sim. Não, hoje, Carlinhos, todo profissional de saúde hoje mudou muita coisa, né, na sua rotina, né, no seu cuidado de higiene, principalmente, né? Assim, eu particularmente, no meu consultório, o que eu fiz? Eu diminuí o número de consultas, né, pela metade, para não haver aquela aglomeração, muitas pessoas na sala de espera. Hoje eu esparcei mais o horário de atendimento, né? Tá? Então, eu estou evitando isso de ficar 4, 5 pacientes na sala. Não, hoje a pessoa chega praticamente já na hora, no horário mesmo. Né? Diminui muito a consulta, né, pela metade. E também os cuidados que a gente tem em geral, né, de higiene da sala de espera, higiene do consultório, né? Então é importante a gente pensar muito na prevenção, né? Com certeza. Que nem a gente falou no começo, porque foi assim, a gente passou um final de semana, tudo normal, de repente, num piscar de olho, virou tudo de ponta cabeça, né? Foi uma transformação muito, assim, rápida, que a gente precisou assimilar rapidamente para que a gente pudesse também já começar os processos de cuidado, né? Carlinhos, foi assim, uma coisa que veio, na verdade, assim, de fora, né? Começou ali na China e foi se espalhando. Então, na verdade, o Brasil, né, apesar de hoje ser um dos focos de epicentro da Covid, mas nós tivemos assim, a chance de nos preparar, porque começou longe do Brasil, começou na China e veio chegando. Então a gente foi vendo o que foi feito nos outros países em termos de isolamento, em termos de prevenção. Então assim, deu até um certo tempo para a gente se preparar, na verdade. Né? Então a medicina já está praticamente bem preparada. Sim, eu assim, não digo assim o conhecimento ainda sobre o vírus, mas como se comportar, né? O isolamento, né? A higiene, né? Então tudo isso foi importante para a gente ver a experiência dos outros países, né? E da parte dos governantes, você achou que faltou um pouco mais de ser mais rígido em algumas coisas? Eu vejo assim, olha, assim, os governantes, assim, do mundo todo, né? Eles ficaram assim, tiveram que tomar uma decisão, várias decisões, assim, frente a um vírus desconhecido, que a própria ciência, a própria medicina não sabia muito o que fazer, né? Então eu acho assim, alguns erraram, pode ser que alguns erraram, mas eles tiveram assim a bomba na mão, né? Então tiveram que tomar decisões muito assim rápidas, né? Às vezes não agradando alguns setores da sociedade, alguns setores da própria ciência, da medicina, mas tiveram que tomar decisão. Então a gente assim, nós vamos aprender, daqui a algum tempo vai sentar todo mundo e falar, nossa,
foi feito isso, aquilo, foi feito certo ou foi feito errado. Então nós vamos aprender com isso, né? Mas eu acho que assim, não dá para colocar culpa nos governantes. Não, lógico, cada governante também tem o seu jeito de pensar, o seu jeito de enfrentar uma crise, tá? Mas eles não decidiram sozinhos, né? Teve realmente pessoas os médicos, os cientistas, que devem ter ajudado, devem ter orientado esses governantes, né? Então a gente não pode culpar, né? Realmente. Eles estão fazendo o que podem, né, diante daquilo que nem foi muito rápido, a situação que veio inesperada praticamente para nós, mas que nem para vocês que é da medicina tinha um alerta, né? E para os governantes também. Mas fizeram o possível e a gente tem que só rezar para que eles tomem as decisões certas, porque é só tendo oração mesmo para que eles possam decidir aquilo que seja bom para a população, né, Miquel? Sim, eu acho que é importante isso aí. Como você disse, a gente não perder a fé, não, tá? E a gente realmente fazer a nossa parte, fazendo a parte que cabe a gente ter prevenção, e também as nossas orações, realmente colocar que realmente Deus abençoe todas essas pessoas que estão na linha de frente do combate, né? Que dê discernimento a essas pessoas, sabedoria, principalmente para os cientistas, né? Que estão atrás dessas vacinas, atrás do tratamento, né? Então a gente tem que fazer realmente a nossa parte de prevenção, do que está aí a ciência nos coloca, e nas nossas orações colocar para que Deus realmente nos abençoe e nos proteja disso tudo, né, Carlos? Com certeza. Pode ter certeza também, Miquel, que muitas pessoas estão rezando, né, colocando em orações o pessoal da medicina, o pessoal da linha de frente aí que está cuidando de vários casos, também estão colocando as suas próprias vidas em risco, né, para salvar outras vidas. Isso é muito importante, isso é maravilhoso a gente ver as pessoas se dedicando e deixando até de ficar junto com a família para poder cuidar de um caso de um paciente que está em estado grave, né, Miquel? Sim, a gente eu acho que tem que agradecer, louvar a Deus por ter essas pessoas na linha de frente, realmente, né? Eu não estou pessoalmente na linha de frente, mas a gente vê muitos colegas, muitos médicos, a gente vê muito fisioterapeuta, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, fonoaudiólogo, várias pessoas da área de saúde na linha de frente, realmente assim, vamos dizer, arriscando a sua própria vida para o atendimento dessas pessoas, sim, né? Se isolando da família. Tem vários médicos que não vão para casa, atendem, dão plantão, ficam isolados, ficam em hotéis, em algumas cidades grandes, ficam em hotéis isolados da família, né? Até passar essa pandemia. Então a gente realmente tem que agradecer essas pessoas, são pessoas que estão se arriscando e salvando a vida de muita gente. Com certeza. Miquel, a gente agradece a presença sua no programa TLC. Deus abençoe você, seu trabalho, sua família. E deixa uma mensagem para nossos ouvintes aí, né? Que vai estar acompanhando essa matéria que a gente fez com você. Uma mensagem aí para que as pessoas possam acreditar, né? Que tudo vai melhorar. Eu deixo assim com mensagem como médico. E assim, como a gente não tem ainda um tratamento, a gente não tem uma medicação que combata diretamente essa doença, que a gente faça, né, a nossa parte, e que a gente usar máscara, a gente fazer um distanciamento social, fazer higiene, né, não aglomerando, né? A gente tem que fazer a nossa parte. O outro não faz, outro não usa máscara, outro aglomera, outro vai na festa. Não sei, mas faça a nossa parte, faça a sua parte, né? Se você fizer a sua parte, com certeza você estará contribuindo para que essa doença não se espalhe, né? E outra coisa, muito melhor, você está com a sua consciência tranquila. Com certeza, a gente agradece a presença do Miquel aqui nessa manhã, no domingo aqui na Paróquia São Benedito, no estúdio do programa TLC, e quando necessário a gente vai trazer mais pessoas para falar sobre esse assunto também e outros assuntos aí que são importantes para a nossa sociedade aqui na cidade de Santa Cruz. Muito obrigado, Miquel, pela presença, Deus abençoe. Amém.